O podcast do Sozinha Não, com Gabriela Teló. Oi, tá começando mais um episódio do Sozinha Não. Eu sou a Gabriela Teló, pesquisadora de comportamento e criadora do projeto. Por aqui eu bato papo com convidadas incríveis, que eu queria ser amiga no caso de hoje. Já sou, então, já conquistei esse lugar. E que trazem diferentes pontos de vista sobre as pautas contemporâneas que mexem tanto com a gente. Assim, quem sabe a gente se sinta cada vez menos sozinhas e mais parte. Lembrando que a gente está gravando de casa, eu ouço uma furadeira. Eu espero que você não ouça uma furadeira. Vou fazer de tudo para que você não ouça os ônibus passando. Mas talvez aconteça, então é isso. Avisados, vai dar tudo certo no final. Também que vocês podem apoiar o nosso conteúdo. Como que pode apoiar o conteúdo? Compartilhando com as amigas, indo lá depois na página do Sozinha Não, ou da sua e falando, adorei o episódio, adorei te conhecer, ou adorei te ouvir mais. Também pode nos apoiar, a gente tem um Apoia-se, a gente tem um Orelo, a gente tem Substack, a gente tem todas as formas possíveis de apoio com R$ 5. Então, quem tiver R$ 5 para nos apoiar, vai ser mais do que bem-vinda. A minha convidada de hoje, então, é uma autêntica Gen Z. Eu não consigo falar Gen Z sem pensar no Jay-Z. Sou eu? Eu espero que não. Latino-americana que acredita e trabalha sob a perspectiva da região como uma potência inovadora. Possui mais de 5 anos de experiência em brand content, redação e estratégia de conteúdo, tanto como colaboradora fixa quanto como freelancer. Desenvolveu uma carreira diversificada e dinâmica. O seu diferencial está na habilidade de navegar pelas complexidades do mercado latino-americano, trazendo insights e perspectivas únicas para as mais diversas pautas. Em 2020, sua visão se concretizou com a publicação do livro Uma Conversa de Presente, uma reflexão profunda sobre o passado, presente e futuro da comunicação. Esse projeto foi financiado através de um crowdfunding, o que foi um marco super importante na sua trajetória profissional. Além disso, também teve a felicidade de compartilhar seu conhecimento e insights em palestras sobre inovação, produção de conteúdo e em painéis no UPix, Social Good e RP Week. Oi, Su. Oiê, e talvez vocês escutem ventiladores daqui também, e furadeiras. Mas tá tudo bem, né? Essa alegria e a magia de trabalhar de casa. Eu acho que, inclusive, esse som ambiente que talvez vocês escutem vão dar um tom sonoro para a nossa conversa de hoje, que é sobre home office. Então, a gente não tem como não captar esses detalhes para tornar a experiência mais, né, mais vívida. Tem gente que chama isso do jeito charmoso, que é... Como é que é? Tipo um som, paisagem de som, paisagem sonora, uma coisa assim, que quem trabalha com áudio chama. Então, é isso que a gente está proporcionando para vocês hoje. Para a gente entrar um pouquinho no clima do episódio, eu vou ir contando rapidinho por que a gente quer conversar sobre home office. Então, home office não é um assunto novo. Eu lembro de começar a ler sobre lá por 2012, quando ainda se falava num tom de futuro do trabalho. Na época, se conversava muito sobre como nem todo mundo e nem todas as atividades combinavam com o home office. Corta para a pandemia e a gente descobriu que muitos profissionais poderiam trabalhar de casa se as empresas quisessem. Eu preciso começar esse episódio fazendo um disclaimer, ou seja, alinhando algumas coisinhas com você. Eu tenho um posicionamento quanto ao home office a partir das minhas pesquisas e vivências. Esse modelo pode ajudar diversos profissionais a terem maior flexibilidade, terem rotinas que priorizem a própria saúde, como preparar a própria refeição e terem mais tempo para si e a família, principalmente por não perderem tempo no trânsito para o trabalho. Por outro lado, nós temos uma cultura que reforça outros atributos quando se fala em trabalho. Pode listar aí na tua cabeça o que tu aprendeu que era trabalhar. Essas características que criam hierarquias, dinâmicas de medo e controle, estão intrincados tanto na gente quanto nas lideranças das grandes empresas. A minha ideia hoje não é a gente criar uma divisão de nós e eles, sendo nós o proletariado, as pessoas que vendem as suas horas por X dinheiros, e eles a burguesia, que é quem determina quanto vale o nosso tempo e faz o Pix.
Até mesmo porque estar dentro desse espectro da desigualdade social não quer dizer que a gente não se relacione ou entenda alguns comportamentos. Vide as pessoas que estão, né, no proletariado e admiram bilionários. Essas pessoas eu não entendo, desculpa, mas elas existem. Então a gente não vai entrar hoje nessa disputa do nós contra eles. A gente vai tentar entender algumas motivações de por que muitas lideranças são contra o home office e compartilhar por que a gente segue defendendo e aprendendo muito sobre nós mesmas trabalhando de casa. Su, eu te convidei para esse papo porque eu sei que tu compartilha comigo a vivência e apreço pelo home office. Saber e querer isso não quer dizer que a gente não vá se adaptar às demandas do mercado, mas ainda assim a gente pode questionar essas demandas. Dito isso, eu queria começar ouvindo quanto o home office influenciou na tua relação com o trabalho. Tu consegue ver um antes e depois do home office? Eu acho que existem duas Suelens. Uma antes do home office e uma depois. Eu sou uma pessoa, tenho uma característica muito forte de introversão, mas eu não vejo isso como um desafio ou como algo ruim, mas como uma qualidade. Só que para eu exercer a minha função criativa dentro desse perfil, o home office ele me dá muito mais qualidade de vida, de trabalho, de rotina criativa também. Então, meu fluxo de pensamentos ele funciona muito melhor nesse espaço. Eu tendo a ter menos ruído, menos barulho, menos coisas atrapalhando mesmo, sabe? E me ajudou bastante. Acho que qualidade de vida também, sabe? De você poder comer em casa, como você citou na introdução. Então, poder comer em casa, ver os seus bichinhos crescerem. Eu tenho uma cachorrinha que eu adotei durante a pandemia também, que passou a vida inteira comigo em casa e a gente podendo também passear 3 vezes ao dia e não ser, eu não ser aquela pessoa que chega no final do dia cansada e sem paciência. Então, acho que existe esses dois momentos, assim, uma pessoa mais calma, mais tranquila, com um fluxo, uma organização que funciona, e uma pessoa que antes que tinha muita interferência de ruído, de barulho, de demandas externas, de transporte público, morava em São Paulo na época, e que acabava somando, né, nas dificuldades que eu tinha enquanto profissional criativo. Eu lembrei, enquanto tu falava, que teve um post que tu fez no LinkedIn falando um pouquinho sobre essa tua rotina. Tu consegue me contar um pouquinho desse antes e depois da tua rotina, o que que mudou, fora essa parte do transporte, da alimentação, mas essas pequenas coisas que eu acho que nos dão uma sensação de que a gente está vivo, de que a gente não está só trabalhando. Nossa, antes eu acordava super cedo, não tomava café da manhã, porque não dava tempo, então eu tomava um café super rápido, enchia muito rápido também, e ia trabalhar. E à noite ia para a faculdade. Tinha aquela rotina caótica de quem trabalha e estuda, a gente fica meio zumbi, assim. E, e não vivia, não tinha. Chegava no final de semana, eu estava tão cansada que eu me forçava a sair de casa e acabava não aproveitando estar com os meus amigos, ou estar com a minha família, porque eu estava muito cansada e muito estressada. E em casa eu consigo acordar um pouquinho mais tarde, então eu consigo dormir um pouquinho mais. Eu não acordo naquela coisa de estou perdendo a hora, eu consigo fazer o café da manhã. Eu tenho o costume de eu acordo e aí primeiro eu tomo café, só café mesmo, e aí depois eu como alguma coisa, então eu demoro um pouquinho para acordar, sabe? Eu leio de manhã, eu leio antes de dormir, então, tipo, tem esses contatos, assim. Hoje em casa eu consigo escrever o meu diário todos os dias de manhã, com o que eu espero do dia, ou até mesmo no final do dia escrever o que aconteceu. Então, fazer todos esses compromissos, além do trabalho, que não são trabalho, mas que justamente dão esse tempero, sabe, da semana, tipo, esse gostinho realmente de estar vivo, assim, eu consigo fazer essas coisas, eu consigo organizar as minhas leituras, eu estou montando um quebra-cabeça, as minhas plantas já não morrem por falta d'água, estou muito feliz. O meu mercado está sempre em dia, minha geladeira já não esqueço de comprar as coisas necessárias quando tive tempo.
Então, já não fico correndo atrás de transporte. E vamos combinar, né, gente? Transporte público em grandes centros urbanos, em horário de pico, ele forma o caráter da gente, a gente fica diferente. E quando a gente para de viver essa realidade, é outra coisa, assim. Acho que a gente ganha, além de 4 horas a mais no dia, que era o meu caso, né? Eu cruzava a cidade para ir trabalhar, e eu ganhei 4 horas a mais da minha vida só de não fazer esse movimento. Eu posso fazer outras coisas. E aí eu consigo mandar mensagem para minha mãe, eu consigo falar com os meus amigos, perguntar se eles estão bem, eu consigo estar aqui gravando esse podcast. É isso, assim, ai, são tantas coisas boas. Tá, mas eu sei que nem todo mundo se adapta ao home office. Eu quero saber se tu já sentiu pontos negativos que te fizeram questionar, ou se tem coisas que tu ainda fica meio em dúvida às vezes. Eu não digo de abrir mão, porque isso seria algo impensável atualmente, mas se te faz às vezes pensar, eu poderia ir num café uma vez por semana. Como que tá isso? E eu vou. Porque eu sinto falta de sair de casa. Eu costumo, eu brinco que assim, eu não tenho roupa da cintura para baixo para trabalhar presencial, porque faz muitos anos que eu trabalho de casa, assim. E eu realmente não tenho roupa. Mas eu, de vez em quando, encontro amigos que trabalham juntos, enfim, trabalhamos juntos, e aí a gente vai para algum lugar para trabalhar, seja, antes eu estava em um outro emprego, então a gente ia para o escritório de vez em quando, ou se encontrava, sei lá, no shopping, no café, e almoçar junto. Me faz muita falta a convivência, apesar de ser uma pessoa introvertida, de ter esse contato com as pessoas mesmo, sabe? De saber, para além do que elas estão fazendo de trabalho, o que elas estão fazendo da vida. E aí acaba que a gente não tem isso muito numa rotina de home, né? A gente tem reuniões muito voltadas para o operacional, porque a gente está fazendo dia de trabalho e aí a gente não sabe que o colega, sei lá, casou, viajou, adotou um cachorro. Muitas dessas coisinhas, essas coisas importantes da vida acabam passando despercebido. Então, para mim, é a coisa que mais me faz falta. E sempre que eu posso, eu tento construir essa ponte, claro, com muito cuidado e bem devagarzinho, introvertida como sou. Mas a parte que eu realmente que me pega, assim, eu acho que também tem uma. E aí eu estou especulando, porque eu estive home office durante todo esse tempo. Mas que talvez faça falta no home, é que justamente essa convivência ela acontece, né, entre cargos de alta liderança e tal. Então, eu sinto, às vezes, que nós plenos, supervisores, gestores, não diretores, ou outros cargos, a gente acaba não se conectando muito com as pessoas, com o networking, com as oportunidades. Hoje eu vivo fora do eixo do São Paulo, moro em Salvador, então para mim é super difícil estar com as pessoas que trabalham na minha área. Enfim, a empresa que eu trabalhava é de São Paulo, então todas essas coisinhas elas acabam gerando um grau assim de ansiedade, também de dificuldade, sabe? De pensar em subir degrauzinhos assim na carreira. Sabe que eu trabalho home office há 10 anos, tive alguns momentos presencial, especialmente quando eu estava empreendendo, então eu tenho muitas autoteorias, talvez elas não façam absolutamente nenhum sentido, mas para mim elas fazem. Eu lembro que até quando a gente decidiu abrir um coworking aqui em Porto Alegre, uma das motivações era um pouco essa sensação de solidão, que inclusive nomeia esse projeto. Ela não mudou, eu descobri depois que a solidão ela é tipo um potinho infinito, assim. Como é que é um pote sem fundo, sabe? Ela nunca tá cheia. Ela tem momentos onde ela fica um pouco mais administrável, mas ela nunca tá 100% cheia. E também, conforme tu vai vivendo, ela vai esvaziando muito rápido. E eu acho que a solidão ocupa um pouco esse lugar, pelo menos para mim. E aí, estando trabalhando em casa, eu vejo que antes da pandemia era um tipo de solidão. Era uma solidão que eu entendia que eu podia
chamar uma amiga, ir num café, não sei, eu acho que eu tinha mais mobilidade. Depois da pandemia, não só que eu não recuperei a minha energia social, eu me canso muito mais rápido, mas passa muito por ficou muito mais difícil. Eu estava lendo esses dias sobre como o entretenimento ficou na gente, então é muito mais fácil eu leio muito sobre amizade, né, sobre essas relações que fogem da amorosa, romântica, e a gente acha que é mais fácil sair do computador e ligar o Netflix do que chamar uma amiga para tomar um café ou uma bebida no final do dia. E aí esse mais fácil tem muitas camadas, não é só sobre disponibilidade de tempo, é dinheiro, é cansaço, mas eu acho muito curioso como ficou muito mais difícil fazer coisas que nos fazem sair de casa, para quem produz bem em casa. Tipo, eu sou muito produtiva em casa, eu não sou introspectiva, mas eu fico cansada da troca. Ou de sair de casa e não conseguir produzir as coisas que eu me preparei, sabendo que em casa eu conseguiria. Que eu só ia sentar 2 horas e eu ia fazer o que talvez fisicamente eu levaria 4. Não só pelas interrupções, mas bem pelo que tu falou, pelo barulho, por ai, já cheguei, não consegui tomar café, tô com fome, vou ter que parar para comer. Então, tem muitas coisas que eu vejo que cruzam. Eu não encontrei ainda também, comecei agora a ter esse entendimento do que seria esse equilíbrio entre a casa e a rua. Então, alguns amigos vêm aqui em casa às vezes trabalhar, a gente combinou de fazer isso a cada 15 dias. É muito diferente trabalhar com amigo e trabalhar com um colega de trabalho, então a gente foge rápido se quiser, né, do trabalho. Por outro lado, quando eu tô me sentindo muito sozinha, eu tenho dificuldade em dizer para o amigo, vamos fazer alguma coisa porque eu não quero atrapalhar. Então, é tudo. Eu acho que as coisas ficaram mais complexas, a gente também está se conhecendo mais e tem coisa que a gente não quer abrir mão, mas ao mesmo tempo tem coisas que a gente nem entende que poderia abrir mão, sabe? Que tá tão fixo, ah, não é assim, eu produzo assim. Eu não sei, ficou confuso, faz sentido? Ai, faz super. E é isso, sabe? As relações elas vão se complexando, assim. Eu sinto esse cansaço também quando eu saio. Mas eu dou uma forçadinha assim na barra para dar uma saída, porque senão eu faço tudo em casa. Tipo, eu estudo, eu tenho estudado bastante, eu trabalho, eu faço terapia, eu como em casa, então, pelo menos aos fins de semana, tentar sair, encontrar os colegas de trabalho. No ano passado, eu abri um grupo de networking aqui para cidades fora do eixo de São Paulo, na verdade. E aí foi muito legal porque eu consegui num evento de futuros aqui em Salvador, junto com uma colega. Eu já conhecia, mas ela estava no grupo. E aí foi muito legal, porque, enfim, é uma possibilidade da gente encontrar pessoas que talvez a gente não encontraria e fazer novas conexões. Então eu tenho buscado isso. Acho que é cansativo, é difícil, mas ao mesmo tempo dá aquele ar de novidade também, sabe, para casa, assim. Porque senão a gente entra e a gente, eu tô me colocando, tô fazendo minha culpa aqui, porque eu tenho um cronograma todos os dias e eu adoro dar checklist naquelas coisas, ficar fazendo risquinho de cumprir uma tarefa. E às vezes ter um encontro com uma amiga de trabalho ou não no final do dia para conversar sobre a vida. Ou eu costumo muito descer de casa, eu moro perto da praia, e eu desço para ver o pôr do sol. Assim, eu termino meu dia de trabalho desse jeito. Faz parte de uma dos meus checks ali. E tudo isso traz um pouquinho de fôlego até para a gente conseguir, sabe, ficar em casa e produzir bem. Eu me sinto realmente mais produtiva em casa do que eu já fui trabalhando em escritório, por exemplo, embora eu fosse bem produtiva lá. Eu acho que eu produzo muito melhor, em melhor qualidade. Acho que não mais rápido, mas em melhor qualidade de hoje, estando na minha casa. E eu trabalho escrevendo grande parte do tempo, né? Então, dentro da minha casa, eu tenho os meus papéis, eu gosto de mexer com papel, nem tudo eu mantenho no computador, eu consigo constar alguns livros, estão por aqui. Tô cansada, sei lá, saio, vou na sala, estico as pernas, os braços, volto. Então, tem todas essas possibilidades, assim, sabe? E vai deixando as coisas mais leves. E faz todo sentido que quem aderiu a essa modalidade não quer abrir mão, realmente não queira abrir mão, porque é muito custoso, assim.
é um outro cenário, né? Eu me lembro bem ainda de como era a experiência do ter um horário para sair, um horário para entrar. Eu ainda tenho. Eu entro às 9, saio às 18. Esporadicamente eu faço coisas fora do horário, assim, quando são projetos pessoais, mas tinha um outro peso, sabe? E hoje tem um outro significado, assim. Quando eu leio alguma matéria clickbait falando que o home office acabou, eu me esforço para tentar entender o lado das lideranças e donos de empresas. Esse exercício me levou a uma pergunta e uma lista que eu queria compartilhar contigo e ouvir o que tu acrescentaria. A pergunta foi: quais seriam as motivações, receios ou pressões para que o presencial seja considerado a melhor decisão para todos? A minha lista de motivações, muitas inconscientes, para uma liderança preferir o presencial passa por. E não quer dizer que todas as lideranças dão um check nessa lista, ou que elas tenham noção, ou que tá, né, sim, eu sou controlador. Não. É uma ideia, né, de coisas que podem acontecer. Primeira, são quatro. Então, a primeira, controle. Tanto pela cultura de que os funcionários não trabalham sem o chefe no cangote, quanto pela experiência levemente voyeur de ficar observando o time com a cabeça baixa e enfiada numa tela. Ver as pessoas assim pode passar a sensação de que elas estão mesmo trabalhando, porque se eu estiver olhando para o céu, eu não estou trabalhando. Se eu estou lá esticando o meu braço, porque eu estou há 2 horas escrevendo, não estou trabalhando. Se eu não estiver ali sentadinha assim, digitandinho, que nem o gatinho, não estou trabalhando. Dois, diferentes realidades, pela dificuldade das lideranças de imaginar e entender que cada pessoa e família tem as suas necessidades, sendo que muitas delas são dificultadas pelo presencial, como morar longe do trabalho, parentalidade e neurodivergência. Além disso, tem um ponto que quem não faz parte de grupos socialmente minorizados esquece, que é o quanto o presencial pode ser tóxico para as pessoas, desde sofrer assédio a não se sentir segura fisicamente na empresa. Então, eu acho que é muito difícil quem conquistou espaços de liderança ou nunca esteve fora. Acho difícil, né? Mas quem, né, não convive com outras realidades de entender que nem todo mundo tem o carro para ir para o trabalho, mora perto do trabalho, ou sei lá, não é pai, ou é pai e não ajuda muito, né? Não contribui, não tem nenhuma questão de saúde mental. Então, acho que são várias camadas que vão deixando esse caldo ainda mais complexo. Terceiro, ocupar espaço. Pela empresa ter investido em um espaço físico e precisar que ele seja ocupado para justificar esse custo. E empresas maiores que no passado entendiam que qualidade no trabalho era ter cerveja liberada, tem que se adaptar ao home office pode ser um desafio maior, ainda mais com a conta do aluguel chegando todos os meses. E aqui eu complemento com uma pesquisa que eu estava vendo recentemente, que era o quanto tu pode investir no time se tu deixa de pagar um aluguel. Então, se tu pegar lá, vou chutar, 20 mil que tu gasta em aluguel num espaço, em algum lugar, o quanto isso poderia reverter em benefícios ou até num vale home office, em outras coisas que contribuem com a qualidade de vida dos funcionários. Mas não, eu tenho um escritório na Faria Lima, haha, olha como o meu negócio é de sucesso. Então, né, avaliar o que é importante é difícil às vezes também. Número 4, não saber por onde começar. Acho que esse talvez seja o que é mais perceptível, que desde a pandemia as lideranças estão meio perdidas, assim como a gente também está. Então, essa falta de amparo com o time, de entender e buscar adaptar as rotinas, de testar ferramentas para o trabalho à distância, não ficar criando reunião para checar se as pessoas estão trabalhando, demanda muita energia e tempo, algo que está escasso atualmente. Queria saber então se faz sentido para ti esses pontos, ou se tu acrescentaria mais algo nas motivações, receios ou pressões que as lideranças sentem para preferirem o presencial, mesmo que algumas delas sejam inconscientes. Eu assino embaixo em torno dessas opções e eu acredito que realmente tem uma questão cultural, mas muito das empresas e das lideranças entenderem e estarem caminhando ali lado a lado ao que está emergindo de comportamento, desejo e cultura das pessoas, sabe? Eu acho que as organizações estão de um lado, sempre estiveram, e as pessoas do outro, e eu acho que a gente não está mais conversando, assim. Principalmente depois que, se não me engano, 11% do Brasil, foi uma porcentagem muito pequena de brasileiros que ficou 100% home office, mesmo durante a pandemia,
mas ainda assim isso era uma possibilidade. A gente viu que dava para fazer, e agora as pessoas sabem que dá para fazer, e não tá gerando mais cordo mesmo, sabe? E aí, para mim, na perspectiva de cultura, é bem essa, assim, é tipo uma questão de desalinhamento mesmo entre aspirações e vontades das lideranças e desejos das pessoas, esse entendimento das diferenças, da cultura, né, que as coisas estão mudando, que as gerações, as gerações mais novas, a geração Z, ela procura mais qualidade de vida, procura um alinhamento, um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, se é que um dia deu para separar essas coisas, sabe? Então, acho que o meu viés de cultura é muito mais por aí, assim, das organizações caminharem junto com as pessoas. E aí a gente vai, talvez, conseguir, pelo menos, não deixar todo mundo feliz, mas pelo menos seguir trabalhando e seguir aproveitando oportunidades e ter também mais diversidade dentro dos grupos de trabalho, dentro das organizações. É uma questão de fazer. A gente já viu que dá para fazer, sabe? Várias funções são inteiramente feitas no computador. Assim. Eu fiz um estágio há muitos anos atrás que eu literalmente eu demorava 2 horas e meia para chegar no trabalho, depois mais 2 horas para voltar. E basicamente eu ligava o computador e descrevia imagens que chegavam numa pasta no Drive para mim no Excel. Eu não fazia nada físico, nada que demandasse a minha presença naquele espaço. E eu podia ter trabalhado de casa, né? A gente sabe que dá para fazer. Então, sinceramente, eu queria muito, tipo, ter uma resposta, ou ter uma alternativa sistêmica para apresentar para grandes fóruns de lideranças nas empresas, nas organizações, para que mudanças de fato acontecessem de forma de forma mais ativa mesmo, sabe? Porque eu não sei se é falta de conhecimento dessas outras realidades. Tem muita coisa, né? Tipo, nessas escolhas, o porquê voltar. Então, sinceramente, por que voltar? É uma pergunta. Sim, é uma boa pergunta. Eu pensei em duas coisas te ouvindo. Uma é que eu estava ouvindo esses dias um podcast do Corre Delas, que eu super recomendo, com a Luanda. Ela estava entrevistando uma das profissionais que trouxeram o projeto da Semana de 4 Dias para o Brasil, que eu não lembro o nome dela, desculpa, mas é só procurar, tem lá no, é um dos últimos episódios. E ela trouxe uns dados muito legais, que eu não decorei, óbvio, e também não notei porque eu fiquei louca, mas ela trouxe que tem 20 ou 22 empresas no Brasil que estão testando essa metodologia da semana de 4 dias, que é um movimento mundial. E no Brasil hoje tem, só para a gente ter uma noção do quanto dá, um hospital e um espaço comercial, que inclusive é em Porto Alegre. Aí quando a gente pensa, quais são as profissões que não podem trabalhar menos, né? Que não podem ser home office ou não poderiam trabalhar 4 dias por semana? Médico, é a primeira que aparece na cabeça, porque é uma questão física, né? O paciente está ali, tá. Mas daí a gente descobriu também na pandemia que tem algumas medicinas que funcionam pelo teletrabalho. Inclusive, tu faz terapia online, eu também. Tá. Qual que é o rolê desse hospital? Eles fizeram, né, estão nesse teste, então, para poder trabalhar 4 dias por semana, eles tiveram que aumentar o número de pessoas contratadas. Então, se antes o médico ficava 12 horas, agora tem. Não, isso é uma invenção que eu estou trazendo aqui, só para dar um exemplo, né? O médico talvez ainda fique 12 horas. Mas se tinha um médico ficando 12, tem dois que ficam 6 agora. E daí a gente pensa, nossa, mas isso é mais custo. Ao mesmo tempo, a gente está contratando mais pessoas. Positivo, negativo. Não. Porque esse custo de ter mais um funcionário é quase equivalente ao custo que se tem com as pessoas que ficam esgotadas e precisam sair. Então, eu tenho uma taxa maior de pessoas que se demitem por exaustão ou que ficam muito doentes, né? Então, se eu estou trabalhando por muitas horas, eu tenho uma tendência a ficar mais doente, a ficar mais cansada, mais esgotada. Não só fisicamente, como mentalmente. Então, ter mais pessoas fazendo o trabalho de uma reduz o tempo daquela pessoa trabalhando, sim, mas também aumenta a qualidade de vida dela. Então, ela trabalha menos um dia por semana, ela trabalha 4 em vez de 5. Só isso já muda
o número de pessoas que se demitem ou que não vão trabalhar porque estão doentes. Então essa conta fecha, se for pensar só no financeiro. E outra coisa que eu fiquei pensando te ouvindo dessa questão cultural, tem uma coisa que eu entendo que acontece bastante, é que quando as empresas não estão numa situação financeira muito boa, né, não estão com o seu financeiro positivo, elas tendem a entrar muito nesse lugar do desespero. Então a gente precisa trabalhar. A gente precisa dar um jeito. E aí, o espaço para ouvir o funcionário que não está tão contente, que não está bem, ele vai ficando cada vez mais reduzido. E eu acho muito difícil a gente sair desse modo desespero, porque a economia está muito volátil, a gente não tem mais as mesmas referências que antes. Então, o gestor, que tem um chefe acima dele, tem uma pressão muito grande para fazer aquele time render naquelas horas por aquele dinheiro investido. Então, não, assim, eu quero saber como que tu tá se sentindo, mas eu não tenho como fazer nada, porque um, eu não tenho cabeça, eu tô te ouvindo por obrigação. Dois, eu não tenho dinheiro pra te ajudar agora, tipo, sei lá, te ajudar com mais salário, com qualquer coisa que possa te ajudar na tua questão. Terceiro, eu não consigo nem lidar com as minhas questões. Como é que eu vou conseguir lidar com as tuas? Então, é uma cadeia que parece que ninguém ajuda ninguém, sabe? Não tem ninguém sustentando um outro. E, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas exigindo cada vez mais. Então, eu não consigo ver uma solução cultural onde a gente não escute as pessoas e realmente teste. É teste. Eu não preciso ouvir as pessoas, elas falem todas. Eu preciso ganhar mais. E daí todo mundo ganha mais do nada. Não, a gente pode testar outros benefícios. Talvez dar um plano de saúde, não precisa aumentar o salário, sabe? Entender que é diferente de também só chegar e dar plano de saúde para todo mundo sem ouvir o que as pessoas precisam. Então, complexo. Descontentamento geral, né? Rindo de nervoso, fazendo essa constatação, mas eu acho que o descontentamento é geral. Se tu conversa com as lideranças também, dá para ver que é uma coisa que é uma reação em cadeia, assim, tá todo mundo cansado, tá todo mundo preocupado, e com razão, com o futuro, não só com questões econômicas, mas sociais e climáticas também. E as coisas têm mudado numa velocidade cada vez mais rápida. Assim, eu tenho participado de algumas conversas dentro desse grupo e também acompanhado algumas falas abertas de profissionais justamente sobre esse assunto, né? Quanto tudo tem mudado muito rápido que não está dando tempo da gente dar resposta. Então, como é que a gente vai escutar o outro? E a gente escuta, só que aí a demanda já mudou, e aí fica esse eterno looping, assim, de não ter tempo e não ter recurso para dar uma resposta tão ágil quanto as pessoas o mundo está pedindo. E eu acho que só da gente constatar isso já é meio que caminho andado também, sabe? Porque se a gente não está tendo tempo e nem recurso, a gente precisa colocar mais pessoas sentadas na mesa, de repente, para tentar entender como é que faz. E eu acho legal quando a gente tem referências externas de outras organizações que estão mudando, que mudanças são essas, que benefícios são esses, mas o que eu tenho para mim, assim, particularmente, é que cada time, né, na verdade, cada empresa e cada núcleo dentro dessa empresa tem um time, tem pessoas que demandam coisas diferentes. E é o que acontece quando a gente tem um time legal, diverso, quando a gente tem demandas diferentes, isso é bom. E é legal quando a gente escuta que demandas são essas, né? Porque talvez tentar aplicar a mesma coisa para todo mundo pode acabar, enfim, mais prejudicando essas relações de trabalho, ou dando mais um grauzinho ali de dificuldade em coisas que já estão muito difíceis, assim. Realmente, eu acho que é uma grande sinuca, assim, e aí não é um problema somente de gestor, ou de quem faz a contratação, ou de, enfim, das altas lideranças, ou também das pessoas que estão na base propondo mudança, sabe? Eu acho que é uma conversa coletiva mesmo. Não, mas eu concordo super que é um problema coletivo. Até ando me questionando sobre o quanto as coisas não estão ficando com uma sensação cada vez maior de coletivas. Inclusive, isso do se sentir sozinho, diferentes tipos de solidão.
dessa insatisfação com o trabalho. E o que me leva para a última pergunta que eu queria te fazer, Su, que conversa muito com essa questão de coletivos, mas também de gerações. A gente ouve muitos comentários generalistas sobre como a Gen Z, a geração Z, que nasceu entre 97 e 2010, não quer trabalhar. E os millennials estão todos burnoutados. Em paralelo, a gente tem um crescimento do movimento do Quiet Ambition, que resumidamente é quando tu busca priorizar a tua saúde ao invés de promoções ou mais carga de trabalho. E aí, lendo assim, né, então os millennials são todos esgotados e o Gen Z só quer ganhar dinheiro, não quer trabalhar. A gente pode pensar, e aí, qual vai ser o futuro se ninguém quer trabalhar? O que está acontecendo com essa juventude que eles preferem outras coisas, que eles preferem viver? O que está acontecendo? Eu estava lendo recentemente um. Lendo não, eu estava ouvindo um podcast do Café da Manhã, que era um estudo falando sobre a Gen Z ser mais conservadora. E esse podcast é incrível, eu vou mandar ele junto da nossa newsletter, junto com esse episódio, para quem quiser ouvir depois. A gente, quando começou a estudar gerações, começou a deixar tudo muito homogêneo. A gente não consegue mais entender que tem muitas complexidades e realidades dentro de uma mesma geração. E olhando agora para a geração Z, que está sendo muito estudada, fica muito evidente que elas não são iguais. Então, a gente pode ter uma pessoa que não quer trabalhar, mas que trabalha muito e ganha médio. A gente pode ter uma pessoa que quer muito trabalhar, que encontrou um trabalho que gosta, ganha médio, sabe? Então, a gente não está partindo de realidades iguais, de motivações iguais. Então, eu trago aqui bem esses comentários que a gente ouve, mas já reforço que a gente não concorda, que não são todos os Gen Z e nem todos os millennials que estão esgotados. Apesar de que eu estou, e que a Su também tem as suas, né, as suas percepções como uma representante da Gen Z. Mas a minha pergunta aqui hoje é: por que que tu acha que incomoda tanto as pessoas achar que as outras não querem trabalhar? Qual que é o problema de não querer trabalhar? Eu acredito que é o seguinte, quando a gente tem um desafio e a gente precisa dar uma resposta, o mercado precisa dar uma resposta para o desafio, é muito fácil mesmo, assim, no sentido de pegar informação, pesquisa, verbalizações, etc., e conseguir comprovar qualquer coisa, inclusive que a geração Z, por exemplo, não gosta de trabalhar ou não tem mais ambição profissional, o que eu acho extremamente falido, assim, sabe? Não tem conexão, assim. Muitas das pesquisas, inclusive, sobre gerações são internacionais, então nem dentro do nosso contexto, já começa por aí. Na verdade, eu nem sei por onde começa o engano, sabe? Se é justamente por essas manipulações assim, de informação, talvez um pouco de clickbait ali de alguns veículos. Eu já vi várias matérias assim, a geração Z é mais difícil de trabalhar. E aí tu abre a matéria e, sei lá, é um dado de super, sei lá, 20% do não sei o que da geração estadunidense ou do interior da Alemanha, super fora de contexto. E aí você vai, enfim, quando tu vai desdobrando, tu vai encontrando alguns problemas em informação, dado e contexto, onde aquilo se aplica, sabe? Mas suponhamos que isso é verdade, que a gente esteja. Eu sou geração Z, tenho, ali bem no limite também, né? Eu tenho 27 aninhos de janeiro ainda. Então, vamos supor que isso talvez seja verdade. Eu acho que não é um trabalho, não é não gostar de trabalhar, é tipo não dar a vida por isso. A gente está diante de um colapso global iminente, sabe? A gente tem outras coisas para fazer e eu acho que ao longo do tempo, ao longo dos últimos 20 anos, assim, onde a gente cresceu, essa crise de confiança que assolou instituições públicas e privadas, isso só foi deixando as coisas mais escancaradas, assim, sabe? Para quem cresceu conectado. Então, como que as coisas funcionam de verdade? Meu pai, ele trabalhou 30 anos na mesma empresa, o meu irmão ainda está no primeiro emprego, assim, dele, sabe? Mas eu não consigo ficar mais de 3 anos na mesma organização, porque
enfim, não existe benefícios, plano de carreira. A gente fala muito, tem falado muito agora sobre salário digno, né? Que nada tem a ver com salário mínimo, que é o que é necessário para as pessoas conseguirem viver com dignidade. Então, eu acho que o que aconteceu a gente sabe como é que funciona. E muitas daquelas narrativas, tipo, somos uma família, sabe? De que tá todo mundo junto nessa, eu acho que isso tá caindo por terra. Assim, isso é muito mais uma questão de informação e de reação em relação a ter acesso a essa informação, sabe? Das pessoas, principalmente dos mais jovens, e também de como a gente moldou a nossa cabecinha, do que a gente só é difícil de trabalhar. Não, eu Eu, inclusive, concordo é, muito. e eu queria falar, gente, é que eu adoro trabalhar. Eu culpo meu signo, eu tô assim, desesperada, eu arrumo coisas para fazer, eu gosto de trabalhar, mas eu amo fazer outras coisas. Eu amo pegar uma praia, eu amo encontrar os meus amigos. Eu toda terça-feira vou no jazz, assim. Tipo, essa minha tour da terça-feira é fazer isso. Então, existem outras coisas na vida. Eu acho que as pessoas só despertaram para isso, sabe? E aí, organizações, o que vocês vão fazer com isso? Tipo, Sim, mas eu lembrei muito do outro documentário, tem um documentário chamado Trabalho, se não me engano, do que o Obama, ele não só produziu, como ele participa, e ele mostra a realidade de diferentes níveis hierárquicos dentro de uma empresa. Então, como que é a pessoa da limpeza, a vida dela, como que é um gerente, como que é um gestor. E é muito interessante porque as pessoas, algumas, né, Estados Unidos, contam isso de, eu comecei nessa empresa como estagiário, agora eu estou aqui num cargo de liderança. Mas daí a gente vai entendendo que essa mobilidade social e mudar de classe social através do trabalho é uma coisa que ficou na geração dos nossos pais, na geração X, ali nos baby boomers, talvez, que tem uma coisa que não acontece mais, que é esse conquistar coisas através do trabalho. Que nem a gente vê muito dos memes dos millennials. Com 30 anos meu pai já tinha um carro, uma casa, dois filhos. E tu tem o quê? Um cachorro e paga aluguel. Mas não é porque a pessoa não trabalhou, não é por esforço, é porque o custo das coisas mudaram. Quanto que era uma casa, sei lá, nos anos 90, anos 80, e quanto que o dinheiro valia. E isso é uma coisa que talvez a gente não tenha se dado conta antes, do quanto as coisas estão ficando mais caras e a gente não está ganhando um salário digno, que a gente acha que a gente sabe que parte de R$ 6.000, porque existe essa pesquisa. Quem que tu conhece que ganha R$ 6.000? Eu conheço poucas pessoas. é isso, sabe? Não tem mobilidade social através do trabalho. Eu talvez role esse questionamento, assim, talvez role não, com certeza rola, tipo, eu vou passar mais do meu horário almejando uma mobilidade social que não vai acontecer. Tipo, quais são as promessas também que ficaram pra gente, sabe? Tipo, em relação a trabalho, assim. Eu acho É. que é muito nesse sentido, assim, tem uma ruptura, me parece, sabe? Entre questões de cultura organizacional e cultura sociedade, assim, que eu acho que não tá rolando, não tá concluindo, assim. E vai justamente nesse caminho mesmo. Me parece que a gente entendeu que essa narrativa ela é muito mentirosa, que o capitalismo nos contou uma história para boi dormir, assim, uma história que não é real. E aí agora a gente entendeu. E me parece que o que ajudou a gente a entender é que a gente tem a internet, né? Então eu posso fazer um monte de meme falando sobre como eu tô esgotada e não consigo ganhar o suficiente, mas isso também é uma informação. Tem mais pessoas que estão sentindo isso. E talvez o que está fazendo os millennials e os Gen Z não se sujeitarem tanto é porque agora a gente funciona em bando, pelo menos na internet, né? E tu tem colegas que também são da mesma geração. Pode estar todo mundo na merda? Pode, mas quando a gente tá junto na merda, não tá nadando sozinho. Acho que isso já faz um pouco de diferença. Agora a gente pode falar, É, né? Só falta a gente se organizar em sindicatos. só falta. Vamos começar um, Su, eu tô pronta.
Bora, vamos! Então tá. A gente termina esse episódio e logo mais começa um sindicato. Sim. Su, pra gente fechar nosso papo, quero que tu deixe teus arrobas e como que as pessoas podem participar do teu grupo, saber mais dos teus projetos, nos conta. Massa, eu tô nas redes como Su Coutinho, é o meu nome de figura artística, figura pública, do LinkedIn. No Instagram eu já não uso, já não entro, mas tem site, tem LinkedIn, tem esse grupo no WhatsApp para quem é oriundo ou tá morando numa cidade fora do eixo de São Paulo, pra quem quiser entrar. E é isso, gente. Mandei mensagem que adoro bater um papinho também. Boa. Queria te agradecer super, Su, por ter aceitado o papo, por ter contribuído. Eu adorei conversar contigo. Esse assunto ele me mobiliza bastante, é uma coisa que eu gosto muito de conversar. Então, muito obrigada pela entrega. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Isso aí. E queria lembrar quem nos ouviu até agora que um jeito legal da gente saber se vocês gostaram do episódio é nos dar 5 estrelinhas ali no Spotify e no YouTube dar um joinha, que a gente também tá no YouTube nessa temporada. E também que vocês podem nos mandar mensagem nas nossas redes para nos contar o que acharam. E se quiserem saber mais sobre como apoiar o nosso conteúdo financeiramente, tem aqui na descrição todas as informações. Então, muito obrigada e até a próxima. O podcast do Sozinha Não, com Gabriela Teló.